Fala aí, turma, tudo bem? Que é o professor Willis dos Santos Lúcio para mais um vídeo, e hoje o tema da aula é gestão de produção com o cálculo de necessidade de materiais para atender uma demanda, um pedido. Isso feito pelo modelo do MRP, que é o Material Requirement Planning, ou planejamento das necessidades de materiais. Faremos aqui o exercício do carro, exercício básico aí de teste, certo? Então esse tópico ele está dentro lá da estrutura de produtos, né, onde analisamos os componentes dependentes e interdependentes, analisamos a lista de insumos dos produtos, verificando as necessidades brutas dos pedidos iniciais, verificando o nosso estoque projetado, o que já temos de estoque de matérias-primas, produtos acabados e componentes, e com isso eu consigo gerar a abertura de ordens planejadas de produção ou de compra, certo? Então aqui nós abordaremos todos esses tópicos aí de uma maneira simples e objetiva. Só para conceituar novamente, eu vou deixar na descrição desse vídeo o vídeo anterior que eu falo da teoria do conceito do MRP, mas basicamente ele trabalha com produtos de demanda dependente e independentes. Como que funciona isso? Os componentes que são utilizados para fazer o produto acabado são dependentes, né? Dependem da venda do produto acabado para podermos calcular a quantidade exata que precisaremos de cada um dos insumos. Por exemplo, canetas. Se eu receber um pedido de 100 canetas, eu consigo calcular com exatidão todos os componentes e matéria-primas que eu vou precisar. Como para cada caneta eu uso uma tampa da frente, um pedido de 100 canetas eu preciso de 100 tampas da frente. E assim sucessivamente com os outros componentes. O produto acabado é considerado produto de demanda independente, porque eu não tenho como calcular a sua necessidade com base em outro produto, né? Então aqui eu tenho que fazer as previsões de vendas, que serão números para dar o start na minha produção, mas nem sempre são exatos, ou tenho que aguardar efetivamente a realização do pedido por parte dos clientes, certo? Depois vocês assistam o vídeo que vai estar aí na descrição para entender melhor um pouco dessa teoria. E aqui eu tenho a visão do MRP, né? Do Material Requirement Planning, ou planejamento das necessidades de materiais. Ele é um software que faz a explosão das necessidades de materiais. Isso com base no quê? Com base em uma previsão de vendas, isso que pode ser feito por meio da previsão de demanda. Também tem um vídeo meu explicando isso, vai estar na descrição. Os pedidos que entram em carteira na minha empresa e outras demandas, né, que podem ser de peças de reposição, planejamento e desenvolvimento de novos produtos, mostruários, entre outros. Tendo esses números iniciais de demandas brutas, a empresa verifica a estrutura do produto para saber a lista de materiais que compõem cada unidade de produto. Tendo a lista de insumos, ela vai verificar o estoque existente dentro da empresa. Isso de matéria-prima, materiais em processo e produtos acabados, para gerar a real necessidade. Eu tenho uma demanda bruta de 500 unidades, mas como eu já tenho itens de estoque, eu não preciso efetivamente produzir ou comprar os insumos para as 500 unidades. Eu vou ter que descontar o que eu já tenho lá no meu estoque. E aí, depois desse planejamento, são geradas as ordens de compra e de fabricação. Mas então vamos lá ver como isso funciona efetivamente, né? Mais um exemplo aqui, ó. Tem o produto acabado da bicicleta. Para a fabricação de uma bicicleta, eu preciso de 2 conjuntos roda e um conjunto quadro. Para a fabricação de um conjunto roda, eu preciso de um kit roda e um pneu. Para a fabricação de um conjunto quadro, eu preciso do kit pedal, do quadro, do banco e do guidão. E assim sucessivamente, né? Então o produto ele tem vários desdobramentos aqui, vários níveis de dependência, certo? Vamos ao exemplo do carro aqui, ó. Sabendo
que a empresa recebeu um pedido de 850 unidades do carro, com base nas informações de itens no estoque, faça a lista de insumos necessários para a produção. Então eu tenho aqui tudo que eu falei que o MRP precisa. Eu tenho uma necessidade bruta, que é o pedido. Eu tenho a estrutura do produto que está aqui, ó, com a quantidade de cada insumo que eu utilizo na fabricação de um carro. E eu tenho o meu estoque projetado aqui, ó, o que eu já tenho em estoque de cada um dos insumos, certo? Eu vou ter que pegar essa demanda bruta e calcular a minha real necessidade com base nos itens que eu já tenho aqui no meu estoque, para saber quanto efetivamente eu vou ter que produzir ou comprar. Vamos lá. Então aqui eu vou ter uma nova tabelinha, ó, onde eu já tenho o lançamento dos registros de estoque que eu vi lá anteriormente, tenho a descrição dos itens, tenho o fornecimento de cada item, tenho a demanda bruta inicial e aqui a demanda real ou demanda líquida, que é o que vai gerar as ordens de produção ou as ordens de compra para a minha empresa. Fornecimento, eu tenho que entender quais itens ou insumos são disponibilizados para mim internamente e externamente. Ó. Isso tudo eu consigo verificar com base na estrutura do produto. Ó. O produto carro, que é o produto acabado, ele é disponibilizado internamente, ele é fabricado dentro da minha empresa. Então, vou colocar o izinho aqui. Ó. As portas, ó, se eu olhar na estrutura do produto, eu tenho mais um desdobramento aqui nos processos, ou seja, as portas são fabricadas internamente dentro da empresa após a empresa adquirir esses outros dois insumos. Então a porta também é interna. O corpo, se eu verificar também a estrutura do produto, ó, eu tenho vários desdobramentos aqui. Ele é a união de várias outras partes que é realizada internamente dentro da minha empresa. Então, basicamente, se vocês olharem pela estrutura do produto, quando eu não tenho mais nenhum desdobramento, são itens que vêm de fontes externas, a empresa adquire de fora. No outro vídeo que está na descrição aí, tem toda essa explicação. Então, vou dar uma otimizada aqui. Então, ó, carro interno, portas interno, corpo interno, rodas externo. Ó. Como eu falei aqui, ó, antes da roda, eu não tenho nenhuma outra etapa, ó, nenhum outro desdobramento. Ou seja, a empresa já compra essa roda de um fornecedor externo para depois acoplar no projeto do carro. Chapas de metal, ó. Também a empresa compra chapas de metal de fora e utiliza para a fabricação das portas. Então, vamos preencher aqui tudo. E aí vem o início do nosso planejamento. Qual que é a minha demanda bruta de carros? É o pedido ou a previsão que eu fiz de demanda, 850 unidades. Como que eu vou saber quanto que eu tenho que comprar ou produzir? O carro, por ter fornecimento interno, ele não é comprado, ele é produzido dentro da minha empresa, né? Então, o resultado gerado aqui no cálculo será para a compra. Eu vou ter que pegar a minha demanda bruta menos o meu estoque atual, mais o meu estoque de segurança, porque eu não posso deixar o meu estoque de segurança zerado. Dentro do estoque atual, eu tenho contabilizado o meu estoque de segurança, mas assim que eu uso esses materiais, esses produtos, eu tenho que produzir para repor. Então eu vou ter aí 850 menos 170 mais 10 unidades para repor o meu estoque de segurança. Eu vou precisar produzir efetivamente, para atender essa demanda de 850 carros, 690, porque eu já tenho alguns carros prontos no meu estoque, certo? Qual que é a demanda inicial das portas? É 850? Não, eu preciso efetivamente produzir 690 carros, certo? Não 850. Porém, ó, a estrutura do produto me fala aqui, ó, que eu utilizo 4 portas para cada um carro. Então, eu vou pegar a demanda de carros, que é de 690 unidades, e multiplicar pela quantidade de portas que eu uso em cada carro. 690 vezes 4. Eu vou ter uma demanda inicial de portas de 2.760. Vou fazer o mesmo processo. Ó.
2.760 menos o estoque atual, mais o estoque de segurança. As portas, como é de fornecimento interno, eu também irei produzir, né? Aqui eu vou deixar travado. Então, eu preciso efetivamente de 1.940 portas. E o corpo? Quantos corpos eu preciso? A estrutura do produto me fala a mesma coisa. Ó. Eu preciso de um corpo para cada um carro. Então, se eu preciso efetivamente de 690 carros, minha demanda inicial de corpos são 690 unidades. E eu faço o mesmo processo. Menos e mais. O corpo também é produzido internamente. Ó. 690 menos 174 mais 10, 526 unidades. As rodas. A estrutura do produto me fala que eu preciso de 5 rodas para cada um carro produzido. Então, eu vou pegar a demanda de carros, que é de 690 unidades, e multiplicar por 5. Eu vou ter 3.450 rodas como demanda bruta. Vou fazer o mesmo processo. Menos e mais. Porém, como as rodas são adquiridas de uma fonte externa, eu não vou produzir as rodas. Eu irei gerar uma ordem de compra. Então, com esse cálculo, eu consigo gerar as minhas ordens de compras e as minhas ordens de produção, né? Também conhecidas como OPs ou OS. Vamos para o próximo item da nossa lista de insumos. Chapa de metal. Ó. A estrutura do produto me mostra que eu utilizo 4 chapas de metal para cada uma unidade de porta, certo? Então, se eu preciso de 1.940 portas, ó, vezes 4 unidades de chapa por porta, minha demanda inicial de chapas é de 7.760 chapas. E aí eu faço o mesmo processo, menos e mais, para alimentar o meu estoque de segurança. A chapa também é um item externo, né? Então será comprada aí 7.110 chapas. Próximo item, fixadores de porta. Ó. A estrutura do produto também me fala que são 4 fixadores para cada uma unidade de porta. Mesmo cálculo, vou pegar a demanda líquida de portas, que é de 1.940, e multiplicar por 4 também. Ou seja, minha demanda inicial de fixadores de porta também é de 7.760. Faço o mesmo processo. Menos e mais. Fixadores de porta também é comprado de uma fonte externa. Sigo a minha sequência. Motor. A estrutura do produto me fala que eu preciso de um motor para cada uma unidade de corpo. Quantos corpos eu preciso, efetivamente? 526. Então, a minha demanda inicial de motores é de 526. Faço o mesmo processo, ó, menos e mais. E o motor, ele é produzido. Ó, né? A empresa pega ali os fixadores e outras peças que vêm para montar o motor internamente. Então, eu preciso produzir 416 motores. Chassi. A estrutura do produto me fala que eu utilizo uma unidade de chassi para uma unidade de corpo. Né? Então eu preciso de 526 corpos. Minha demanda inicial, né, minha demanda bruta de chassis é de 526 chassis. Mesmo processinho, menos e mais. O chassi, ó, não tem mais desdobramento, é de fonte externa. Então será comprado, né? 236 chassis. E o último item da minha lista de insumos para atender esse pedido de 850 unidades são os fixadores de motor, que eu utilizo aqui 6 unidades de fixadores para cada uma unidade de motor. Como eu preciso de 416 motores, eu vou multiplicar isso por 6 para ter a minha demanda inicial de fixadores, 2.496. Mesmo processinho, menos e mais. Fixadores também são externos, né? Eu vou ter que comprar 1.000
736 motores. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o processo do MRP funciona nesse modelo. Eu preciso da minha demanda bruta, né? A minha demanda inicial de produtos acabados. Eu vou analisar a minha estrutura de produto para saber quanto de cada insumo eu utilizo para fazer uma unidade de produto. Vou verificar o que eu já tenho no meu estoque, ó, né? Meu estoque projetado. E aí vou determinar o que é de fornecimento interno ou externo para gerar as ordens de compra ou produção e vou fazer esse cálculo, sempre analisando o nível de dependência aqui na estrutura. Em que local eu utilizo cada insumo, né? Chapas de metal nas portas, as portas no carro. Então eu tenho a dependência aqui para a demanda bruta inicial, certo? O pessoal acaba errando muito isso porque calcula todos os itens com base na demanda inicial, na demanda bruta de produtos acabados e não calcula realmente, efetivamente, quanto eu terei que produzir ou a minha demanda líquida, a minha necessidade líquida e acaba gerando estoque desnecessário. É claro que você pode fazer todo esse processo otimizado no Excel, né? Você vai ter que colocar os níveis de dependência aqui entre cada insumo e fazer aqui uma função C, né? Se a demanda menos o estoque atual for menor ou maior que o estoque de segurança, eu vou ter o parâmetro de calcular ou não. Se essa demanda for menor do que eu já tenho aqui, eu não preciso calcular, não vou precisar nem produzir e nem comprar nada. Mas isso fica para uma próxima aula, tá? Entenda esse algoritmo, entenda esse processo, entenda essa dependência aí entre os insumos para projetar aí as suas necessidades. Posso usar isso também em logística, né? Como produto acabado aqui, eu posso ter um caminhão, uma carga carregada, ser um produto acabado, certo? Então, meu produto acabado é um caminhão carregado para a distribuição. Quais insumos eu utilizo? Eu utilizo pallets, certo? Eu utilizo caixas, eu utilizo fita de arquear, eu utilizo lacres para selar as fitas de arquear, eu utilizo cantoneiras, certo? Então, para fazer cada um produto acabado em logística, que seria um caminhão carregado, eu tenho vários insumos que eu preciso para atender um pedido. Para carregar 500 caminhões, quantos insumos eu vou precisar efetivamente? Então, eu posso usar esse mesmo cálculo para o processo logístico, tá ok? As dúvidas eu peço que coloquem aí nos comentários para sanarmos aí durante esse processo. Aqui estão as principais referências, né, para apoio e desenvolvimento do material. E eu agradeço a todos aí. Peço que curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigado.